O nosso bom dia a todos, as intenções para esta Santa Missa. Falecidos da semana: Lindonês de Campos Buri, Terezinha Gema Mores Mai. 7º dia de falecimento de Roberto Avelino Pavlak. 7º dia de falecimento de Cecília Sobsak, pede a família. 7º dia de falecimento de Francisco Mateus Busanello e falecidos das famílias de Antônio II Santim, Carlos João Busanello e Breno da Silva Rocha. Falecidos Antônio, Inês, Neuci, Terezinha, Valdo e Elza Rodrigues. Dorvalina de Oliveira, Gerci Sec e Sueli da Rosa. Falecido de Varvino Pinto Ribeiro, pede Lourdes. Falecida Terezinha Tiaparini. Falecidos Salete e Leão Zigir, Francisco Pelichiak e Josefina Mikuanski. Valdomiro e Lourdes Balbinotti. Valdir de Grande, Pedro, Antônio, Ana, Eduardo, Adão, Verônica e Angelina Goronci. 5º mês de falecimento de Dirceu André da Silva Pereira e falecidos Germano e Norma Miller, Braulino e Iracema Pereira, pede Teresa Miller Pereira. 9º mês de falecimento de Eduardo Goronci. 6º mês de Ana Goronci e falecidos Adão, Verônica, Casemiro, Angelina, Antônio e Pedro Goronci. Valdir de Grande, pede Alvadir Goronci e família. 1º ano de falecimento de Michele Roberta Carelli, a pedido dos avós Plínio e Irma Carelli, pede Gilda Dalla Rosa. 1º ano de falecimento de Virgílio Bevilacqua e 4º mês de falecimento de Laura Bevilacqua, pede Neri Bevilacqua e família. 1 ano e 6 meses de falecimento de Isolde Hillesenschuk, pede sua filha Fátima e família. 5º ano de falecimento de Simone Bragio Mai, que estaria completando 41 anos. 1º ano de falecimento de Virgílio Bevilacqua. 4º mês de Laura Bevilacqua, pede Ivete Bragio e família. 10º ano de falecimento de Teodósio Massimino Benetti, Delina Menosso Benetti, Casemiro e Hermínia Matiello, e por todos os falecidos das famílias Menosso, Benetti e Ferraço. 10º ano de falecimento de Antônio Carlos da Silva, e falecidos Zelindo e Cacilda Sensolo, e pelas almas abandonadas. 7º ano de falecimento de Ademires Lussaric, e falecidos Santo Teodolinda e Jandir Antônio Baldiceira. 17º ano de falecimento de Cecília Zago Burim e Jussara Wolf Burim, pede a família Burim. 29º ano de falecimento de Ladislau Madei, e falecidos Gentile e João Madei, Luiz Beluso, Mafalda Zordan Beluso, Ayrton Stray, Adelar Simonato e Rubens Edgar Schaeffer. Em honra a Nossa Senhora do Bom Parto e em ação de graças, pedindo saúde para familiares da família Benetti. Em ação de graças pelos 37 anos de casamento de Silvestre e Wanda Florek. Em honra a Santo Expedito, Nossa Senhora Aparecida e Menino Jesus de Praga, pede Lourdes. Pela saúde de Ângela Ziger e em honra a Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Salete, Nossa Senhora Aparecida e Santo Antônio. Em honra a São Miguel Arcanjo. Em honra a São Francisco de Assis, Nossa Senhora Aparecida, São Roque, Santa Cecília, São Sebastião, Santa Lúcia, Nossa Senhora Consoladora, Santo Antônio e Nossa Senhora da Salete. Pelo falecido Odílio Sacomori, em honra ao Divino Pai Eterno e em honra a São Cristóvão. Aniversário de falecimento de Carolina Tchek e falecido Francisco Tchek. 18º mês de falecimento de Doralino de Césaro, a pedido da família. Um bom dia a todos, sintam-se todos bem-vindos e acolhidos em nossa paróquia. O canto inicial
é o número 657. 657. De São Pedro nós viemos em nosso canto na oração para pedir humildemente a tua bênção e proteção. São Pedro, amaste o Senhor. São Pedro, pede a Deus por nós. São Pedro, amaste o Senhor. São Pedro, pede a Deus por nós. A ser chamado por Jesus, abandonaste a pesca ao mar e o seguiste com amor para espalhar o bem e a paz. São Pedro, amaste o Senhor. São Pedro, pede a Deus por nós. São Pedro, amaste o Senhor. São Pedro, pede a Deus por nós. E pelo mundo ir cantar, o irmão doente na aflição, curar a todos com carinho, eis o ideal do meu coração. São Pedro, amaste o Senhor. São Pedro, pede a Deus por nós. São Pedro, amaste o Senhor. São Pedro, pede a Deus por nós. São Pedro, amastes o Senhor. São Pedro, interceda por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça, o amor de Deus, nosso Pai, que nos convida neste dia que celebramos São Pedro e São Paulo, do início da Igreja, conduzidos pela força do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. E que bendito seja Deus quando nos reúne no amor de Cristo. E hoje, neste dia, nós vamos recordar o início da missão, a origem de cristãos. Por isso, aqui estamos reunidos na Igreja Matriz, aqui em Gaurama. A você que acompanha pela Rádio Alternativa, pelos meios de comunicação, a Rádio Gaurama, seja muito bem-vindo, acolhido neste momento de ação de graça, neste momento de poder recordar, rezar e continuar a nossa missão, iniciada por Jesus, repassada a Pedro, aos demais papas e até hoje que celebramos, tendo presente o dia do Papa Francisco. Assim, na alegria da fé que fez com que Pedro e Paulo doaram sua vida, foram martirizados para hoje nós podermos celebrar a fé com essa liberdade, com essa alegria, com essa felicidade, hoje poder rezar pelos falecidos da semana, Lindonês de Campos Buri, Terezinha Gema Mores Mai, os 7º dias de Roberto Avelino Pavlak, Cecília Sobzak, Francisco Mateus Busanello e demais intenções colocadas sobre o altar. Mas também colocamos nossa prece, nossa oração pela sua missão, por aquilo que nós como cristãos podemos ser, estar e fazer a exemplo de Pedro e de Paulo,
para poder continuar a missão da igreja. Sim, somos humanos, somos frágeis, temos dificuldades, temos limitações, cada um de nós, da família, na escola, com as interpretações, os estudos, cada um de nós tem uma forma diferente de entender. Mas por isso pedimos de modo especial que Deus nosso Pai nos perdoa pelas vezes que não ouvimos e não seguimos aquilo que, por Cristo, Pedro e o Papa repassa a cada um de nós por meio da palavra e da Eucaristia. Diante de Deus nosso Pai, que tem misericórdia e compaixão, atende nossa prece, o nosso perdão, cantando. Senhor, que oferecestes vosso perdão a Pedro, que vos negou, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que prometestes o paraíso ao ladrão arrependido, que pediu clemência, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. O Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós, das nossas falhas, dos nossos pecados, e um dia nos conduz para a vida eterna. Amém. Pelo vosso seguimento, por tudo que você pôde enfrentar, tirar o sono, se dedicar, servir, para a igreja estar de pé e continuar. A exemplo de Pedro e de Paulo e de tantos santos que doaram sua vida, que nós possamos com os nossos dons, com a nossa vocação e no tempo que permite ser estar, também poder louvar e doar do tempo, dos dons, das atitudes, das condições para juntos viver e fazer o reino de Deus acontecer. Demos glória a Deus assim cantando. Demos glória a Deus Pai cantando o número 721. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória, aleluia. Glória a Deus, paz na terra. Glória, glória, aleluia. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória a Deus, glória ao Pai. Glória a Deus, Criador, que no Filho tornou-se o Senhor Deus da vida. Glória a Deus, glória ao Filho. Glória a Deus, nosso irmão. Nos remiu do pecado, nos abriu novo reino. Glória, Espírito Santo, Deus que nos santifica. Glória a Deus que nos une a caminho do Pai. Glória a Deus uno e santo, Pai, Espírito e Filho. Glória a Deus uno e trino. Glória a Deus comunhão. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Oremos. Ó Deus, que hoje nos dás a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em todos os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Sentados para a proclamação da palavra. Ouçamos o que nos diz a leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo, e naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. E as correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou e disse-lhe: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia o que era realidade o que estava acontecendo. Era por medo do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois que passaram pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Prova os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Pedro a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida.
Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças, e Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Pedro e São Paulo, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Amigos e amigas aqui presentes, familiares, falecidos da semana, Lindonês de Campos Buri, Terezinha Gema Morismai, 7º dia de Roberto Avelino Pavlak, Cecília Sobzak, 7º dia Francisco Mateus Busanello,
e demais intenções aqui colocadas sobre o altar. Queridos amigos e amigas, aqui presentes na Igreja Matriz em Gaurama, a você que acompanha pelos meios de comunicação, Rádio Alternativa, Facebook, a você que acompanha também pela Rádio Gaurama. Que alegria, que felicidade quando nós podemos aqui estar, aqui nos encontrar, aqui reconhecer, aqui buscar uma graça, uma bênção para o nosso viver. Desde pequeninos, nós sempre queremos conhecer, sempre queremos progredir, sempre queremos elevar acima da natureza aquilo que não tem preço, a beleza da vida. E no decorrer, precisamos, ou o pai, a mãe deseja melhor roupa, melhor berço, melhor escola, melhor formação, para sempre crescer no amor e na graça de Deus. Conquistar, construir, adquirir, ter as coisas, isso é normal e natural para todo ser humano. E Jesus foi o único que mostrou que o nosso mundo não é este, é outro. Por isso, ele não teve nem casa para nascer. Teve que fugir para viver. Carregou a cruz para nos restaurar e para mostrar em vida aquilo que é importante para ser conduzido e guiado. Por isso, aqui hoje nós estamos e neste domingo nós celebramos a festa São Pedro, São Paulo. Pedro, apóstolo de Jesus, mas teve amizade com Jesus porque seu irmão André convidou e levou até Jesus. E olha, todos nós sempre precisamos seguir algo. Assim como a estrada tem os sinais para reduzir, acelerar, dobrar à esquerda, à direita e assim por diante, por meio da fé, a igreja nos ajuda a caminhar e conduzir nossa vida. Por exemplo, quando os apóstolos, os discípulos seguiam Jesus, o que eles diziam? Te seguirei para onde que for, doarei minha vida. É fácil doar a vida recém-casados? É fácil doar a vida quando você está apaixonado por algo? Agora, é fácil doar a vida no final da sua vida? Doar a vida pelo outro? Abrir mão das coisas? Quantas pessoas que, com todo carinho e respeito, chegam na velhice e antes de morrer parece que dói ter que deixar as coisas. Fui eu que trabalhei, fui eu que conquistei, e de deixar para os filhos ou para os familiares. Quantas vezes há uma dor no coração, na essência? As coisas do mundo não são nossas. Por isso, Pedro, quando disse, Senhor, eu te seguirei para onde que for, na quinta-feira santa, instituição da Eucaristia, Jesus disse, Pedro, ainda hoje tu me negarás. Por quê? Pedro era uma pessoa simples, era um pescador, cabeça dura, meio explosivo, ele era muito emotivo, ele era meio rústico, não tinha muita delicadeza, mas Jesus percebeu a grandeza de Deus nele. Por mais que ele traiu Jesus, por mais que ele negou, mas disse, Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Por isso, a igreja não é acidental, a igreja não é algo inventado. Jesus queria
deu início para a igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a igreja. Por isso, nós vamos na igreja ou nós somos igreja? Nós viemos aqui no templo, espaço no qual nós somos igreja. Por isso, Pedro assume essa missão, esta bonita missão de anunciar, de conduzir, e que para Pedro, depois Lino, Cleófas, vários papas, e que hoje chegamos a 267 papas. Como Jesus repassou a Pedro, Pedro aos demais, e já chegamos 267 com o Papa Francisco. Ou seja, o poder da graça que Jesus repassou a Pedro aos demais, e que chegou no poder do Papa Francisco a nos conduzir e nos guiar. E por meio da fé nos faz sempre estar de pé para vencer, porque o poder do inferno nunca vai vencer. E o detalhe: te darei as chaves do reino de Deus. Tudo que tu ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que você desligar na terra será desligado nos céus. Podia perguntar: a quem você alcança as chaves da sua casa? A quem você empresta a chave do seu carro? A quem você cede a chave do seu escritório? Não é para qualquer um. Com todo carinho e respeito. Não é para qualquer pessoa que você alcança a chave da sua casa, do seu carro, da sua vida. E a chave para a gente ter uma vida feliz é Jesus. Jesus. Assim como Paulo, antes conhecido por Saulo, ele que era fariseu, ele que tinha parte no Império Romano, pomposidade, privilégios, pampas, ele que perseguia os cristãos, Paulo foi que acompanhou o primeiro mártir da igreja, Estevão, que foi apedrejado até a morte na frente de Paulo. E Paulo ele ia em cidades, juntamente com representantes do Império Romano, e perseguiam os cristãos, matavam os cristãos. E de repente, num caminho a Damasco, o Senhor chega a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele instante, Saulo ficou cego. E uma pessoa cega, num lugar que não conhece, fica perdido. Um cristão, não se diz o nome quem que é, o Senhor avisou pela ação do Espírito Santo e disse: vai, leva Saulo para ser batizado. Eu não. Vai, pega Saulo e leva a tal lugar para ser batizado. Eu não. Pega e leva para ser batizado. O cara tremendo que nem rama verde, porque Saulo perseguia, matava os cristãos. Vou levar ele para correr o risco de ser morto? Levaram Saulo, e pelo batismo, aquele cristão simples, humilde, conduzido pela ação do Espírito Santo, levou Saulo para ser batizado, e pela graça do batismo foi transformando a vida de Saulo.
que depois conhecido por Paulo. Ele passou uns 15, 20 dias com São Pedro, ouvia falar de Jesus, e isso foi transformando, moldando o vosso ser. E em seguida, por essa experiência, Paulo deixa o Império Romano, o fariseu, o judaísmo, ele que era doutor, ele que podia ser o mais top dos judeus, ele larga o império, o fariseu, as mordomias, os privilégios e outras coisas para poder seguir Jesus. Imagine, um rival que perseguia os cristãos, de repente larga todo o seu poderio e privilégios e segue os cristãos. O que os cristãos meio rejeitavam? Porque está se infiltrando para depois nos pegar. Então imagina a situação de Paulo. Perdeu seus amigos, seu poder, tenta se aliar com os cristãos rejeitando, e mesmo assim ele não desistia. Paulo foi muitas vezes açoitado, foi muitas vezes naufragado pelas viagens que fazia de navio para anunciar Jesus. Muitas vezes deixaram ele nu, muitas vezes apedrejaram ele, apedrejaram de tal forma que só pararam de jogar pedra porque pensavam que estava morto. E como tinham abandonado, depois aos pouquinhos foi se refazendo, foi a algum lugar se recuperar e continuou a missão. Isso faz recordar a origem do cristianismo. Depois da morte e a ressurreição de Jesus, Pedro, Paulo, assim como Paulo e Barnabé, que foram escolhidos e enviados para a missão, e certo lugar, pela graça divina, conseguiram realizar muitos milagres. A comunidade pegava e levantavam Paulo, louvavam, dizendo: esse é o nosso Deus. O que Paulo disse? Não sou eu. Ele pegou e rasgou as roupas, dizendo: não sou eu, é Cristo, é Ele que faz por meio de mim as coisas acontecer. Não sou eu, Cristo tem que ser conhecido. Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. Esse era o querigma. Era isso que Paulo anunciava. E por isso foi aumentando cada vez mais a população, o lugar, a vida e a missão. Mas chegou um momento que quando Pedro foi para Roma, Império Romano, diante da perseguição, foram mais de 300 anos perseguição contra os cristãos, para hoje a gente poder ter a fé. Se naquela época fosse ter negado a fé, nós não teríamos o cristianismo. E uma forma de respeito e de zelo é poder a gente viver com amor e alegria a vida e a missão de cada um de nós. Hoje é o dia do Papa. Hoje é o dia das lideranças. Hoje é o dia das comunidades. Por isso, nos faz recordar a importância desta graça da vida, de nós continuar a missão da igreja. De nós continuar a missão da igreja. Pedro, ao ser morto, antes de morrer, a morte mais cruel do Império Romano era na cruz, assim como Jesus. E Pedro disse assim: eu não sou digno de morrer como o meu mestre. E ele pediu que matassem como com a cabeça para baixo, crucificado com a cabeça para baixo. Paulo também não negou sua fé, foi degolado, e a sua cabeça, onde caiu, deu 3 piques, 3 tombos.
que nem fosse uma bola. E aonde caiu a cabeça de Paulo, 3 fontes de água surgiram lá. 3 vertentes. 3 vertentes. Por isso que hoje, este dia, que faz recordar nossas origens, a origem de cristão, firme, forte, que nós possamos, primeiro eu, mas nós, doar a nossa vida por Ele. A gente nasce, vive, morre, tem as alegrias, os prazeres, as coisas do dia a dia. Agora, até que ponto hoje, até que ponto você doa a sua vida? Sim, padre, eu tenho família, temos faculdade, temos escola, temos projetos, temos que ver isso para a velhice, assim por diante. Sim, em todos os seus setores, família, condições normais. Mas independente situação, até que ponto eu dou minha vida pela fé? Parece que para nós é comum, é normal a gente se encontrar e rezar. Cara, Pedro, apóstolo de Cristo, foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi degolado. Primeiro mártir da igreja, Santo Estevão, apedrejado até a morte. Nós, muitas vezes, por um mimimi, ou porque não é acolhido, ou porque pequenininha coisa a gente abandona. E a igreja, ela não pode ser como a cidade ou o comércio. A gente vai numa loja e não é bem entendido, vai para outra, é assim. Muitas vezes não acontece isso, mas diante da igreja, Pedro, Paulo doaram sua vida por nós. E Jesus disse: Pedro, sobre ti construirei a minha igreja. E por isso nós hoje podemos bem dizer e pedir para que cada um de nós possamos, na escola, no trabalho, nas atividades, nas pastorais, dar do melhor de si. Ainda mais. Não para o Papa, não para o Bispo, não para o Padre, para vocês, para nós. A gente vai no posto de combustível abastecer o carro, a gente coloca na tomada para abastecer o celular, para ligar os instrumentos. A gente, a cada dia, precisamos viver com o brilho nos olhos, sentir no ar a alegria, a paz, a felicidade. Poder viver eternamente o reino de Deus presente. É isso que dá o sentido. Porque o mundo, ele sempre vai estar. Você vai passar. E se a gente não fazer essa experiência do amor de Deus, a gente vai sofrer em vão. E por isso, podemos nós mesmos conquistar a condenação. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Assim como Jesus passou a autoridade a Pedro, também nos passa a autoridade de escolher e de seguir. Qual a chave que nós temos? Do amor? Da paz? Ou a chave que nos faz esquecer a essência da presença de Deus em nosso viver? Que por meio de São Pedro e São Paulo, nós possamos sempre ter esta alegria, este orgulho de poder aos pouquinhos doar nossa vida para que o Jesus seja conhecido, amado e diante de Deus nosso Pai
nos guiar e conduzir aos caminhos do Pai. Elevemos a Deus as nossas preces, os nossos pedidos, e após cada prece poder cantar São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para que a Igreja, impulsionada e assistida pelo Espírito Santo, proclame a alegria do Evangelho a todos os povos, nós vos pedimos, ó Deus. São Pedro e São Paulo, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para que nosso Papa Francisco, sempre fortalecido por vossa graça e pela participação de todos na sua missão, seja ouvido em seus apelos pela paz e em favor dos excluídos, nós vos pedimos. São Pedro e São Paulo, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para que todos os ministros ordenados tenham o zelo apostólico de São Pedro e o ardor missionário de São Paulo, nós vos pedimos. São Pedro e São Paulo, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para que todos os agentes de pastoral, em comunhão plena com o ministério dos bispos, sucessores dos apóstolos, ajudem as comunidades a crescer na vida cristã, nós vos pedimos. São Pedro e São Paulo, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para que os cristãos perseguidos em diversas partes do mundo tenham a assistência de vosso Espírito e a oração da Igreja para permanecerem firmes na fé, nós vos pedimos. São Pedro e São Paulo, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para que todos os falecidos que combateram o bom combate, como São Paulo e São Pedro, sejam acolhidos por vós no reino eterno, nós vos pedimos. São Pedro e São Paulo, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para que o Senhor, em sua misericórdia, conceda a luz eterna e a vida plena aos falecidos que hoje lembramos do 7º dia, Seu Roberto, Cecília, Francisco e por todos os demais falecidos de nossa comunidade, rezemos. São Pedro e São Paulo, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Que interceda por todos nós aqui presentes, internautas, radiovintes, para que nesta graça de doar nossa vida, possamos sempre alcançar os prêmios da vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Preparação das oferendas. Coleta chamada Óbolo de São Pedro, doação especial para o Papa ajudar as populações em situação de emergência social e climática em diversos lugares do mundo. O canto do nosso ofertório número 440. A coleta de hoje, desse final de semana, será repassado para o Papa Francisco, conhecido assim como Óbolo de São Pedro, que toda a igreja, ao fazer a coleta este final de semana, repassa para o Vaticano, para o Papa, e o Papa destina no lugar no mundo inteiro, aonde for uma necessidade maior. Então, a coleta Óbolo São Pedro é poder repassar ao Papa e ele dar o destino às situações de mais necessidade da realidade do mundo. Muitos grãos de trigo
Senhor, nossa vida e ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida e ação, para mudá-la em missão. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este grande sacrifício por amor a vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, que é o nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, 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 hosana nas alturas. hosana nas alturas. Bendito que vem, Bendito que vem, em nome do Senhor. em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana. Hosana, hosana, hosana. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos também pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe a paz e a proteção, unindo-a num só corpo e governando por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso bispo Dom Ademir, por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, de todos que circundam este altar, dos que conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício por louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que vos esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a Sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão
recebei, ó Pai de bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, e levou os olhos a vós, ó Pai, deu graças, e o partiu, e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. E celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, os dons que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, o pão da vida eterna e o cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão, os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, falecidos da semana: Lindonês de Campos Buri, Terezinha Gema Morismai, sétimo dia, Roberto Avelino Pavlak, Cecília Sobzak, Francisco Mateus Busanello, e de todos os marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos vossos santos, com São Luís Gonzaga, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Hoje, no dia que celebramos São Pedro e São Paulo, o dia do Papa, lembramos com muito carinho o Papa Francisco, lembramos a igreja, as comunidades, lembramos todas as lideranças que são vocês. Sozinhos, nós não conseguimos fazer nada.
Sozinhos nós desanimamos, nós caímos, nós fraquejamos. É juntos que podemos fazer. E o pouquinho de cada um, a gente faz acontecer. Assim como numa festa. Tem pessoas com todo carinho e respeito que de repente, padre, eu não tive oportunidade de estudar, de aprender, não sei nem ler, nem escrever, mas eu sei muito bem assar o churrasco. Assim como o pessoal para cantar, para rezar, para limpeza, ornamentação, enfim. Na igreja há diversidade de dons e de carisma. E você pode, deve e tem condições de poder ajudar e proporcionar um brilho melhor, ainda melhor. Porque Pedro e Paulo morreram para ter de pé a fé que nós recebemos de graça, mas nos convida que em vida possamos também gastar nossa vida para que Cristo seja conhecido e amado, e por Ele e pelo Espírito Santo guiar este povo tão querido e amado que somos cada um de nós. Por todas as lideranças, por todos que ajudam ao reino de Deus acontecer por meio de Cristo, São Pedro, Papa, e a todos nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. E enquanto vivendo o amor, a alegria, a paz, o perdão, doando nossa vida para a missão, assim vamos viver sempre renovados com esperança e juntos aguardar a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas fragilidades, mas olhe com muito carinho a sua capacidade de doar a sua vida diante das suas condições e funções. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Obrigado, Senhor, porque nós somos felizes e não sofremos para ser cristãos. Herdamos pela vida de Pedro e Paulo e de tantos santos que não negaram sua fé e que foram martirizados para hoje, por meio da fé, estarmos de pé. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos alimente e fortifique na vida e na missão com os nossos dons nas comunidades e na igreja. E um dia nos conduz à vida eterna. Amém. Cristo, o Verbo de Deus encarnado, veio ao mundo nos libertar. Ele nos trouxe a esperança e a plenitude da vida. O canto da comunhão é o número 516. Sempre tem mais um lugar na mesa, pra quem sabe repartir o pão, do que temos em nossa pobreza, o amor faz multiplicação. Felizes os pobres
sangue, tomai e comei. Eu sou o pão vivo, o amor é a lei. Eu sou o pão vivo, o amor é a lei. Comer juntos no jantar de Deus é mudar a triste situação. É querer que a terra seja um céu, onde a gente vive como irmão. Felizes os pobres na mesa do rei. Meu corpo e meu sangue, tomai e comei. Eu sou o pão vivo, o amor é a lei. Eu sou o pão vivo, o amor é a lei. Quando a gente é mesmo companheiro no caminho de nosso Senhor, comunhão é gesto verdadeiro que entrega a vida por amor. Porque felizes os pobres na mesa do rei. Meu corpo e meu sangue, tomai e comei. Eu sou o pão vivo, o amor é a lei. Eu sou o pão vivo, o amor é a lei. Cristo é o pão vivo e o amor é a lei. Quando temos como lei o amor, sempre vamos ter o diálogo, a alegria, o entendimento, a compreensão. No Evangelho nós ouvimos que Jesus fez uma enquete para ver como é que entendiam, compreendiam quem era o Filho de Deus. Não para receber elogios, pomposidade, mas para que o povo pudesse entender, compreender aquilo que Cristo queria dizer. Por isso, com Pedro e Paulo, São Pedro e São Paulo, nós somos convidados a viver ainda mais este amor da graça do Senhor. E a exemplo deles, poder, assim como Pedro, quando estava preso, as grades se abriram, as correntes se soltaram, para que mas nesse instante, nesse momento, a igreja estava unida em oração. São Pedro e São Paulo, por meio deles, nos pedem uma coisa: a ter mais fé e acreditar. O ser igreja não é ir na igreja, é ser igreja. E isso faz com que, por meio disso, a vida, o dia a dia, na família, na escola, no trabalho, fica diferente. Quando a gente é igreja. Temos dificuldades? Sim. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi degolado. Santo Estevão foi apedrejado até a morte. Nenhum mimimi ou coisinha pode derrubar o cristão. O cristão. Cristão é aquele que doa a vida. E até que ponto eu, você, nós doamos a vida. São Pedro e São Paulo que intercedam e que ajudam sempre a ter esta chave, que é Jesus, para sempre viver no seu reino e seu amor. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo a vossa Igreja, que perseverada na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor,
sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu sei que passou de 1 hora, mas quer dizer uma coisa ainda. Por que Pedro e Paulo foram mortos? Porque era uma ameaça aos muçulmanos, era uma ofensa aos muçulmanos. E foram mais de 300 anos de perseguição da igreja, contra a igreja. Por isso que temos muitos mártires, por isso que temos muitos santos, e por isso que hoje nós temos essa liberdade de poder se encontrar e rezar. Graças a eles. Por isso nós vivenciamos nossa fé e ajudamos da nossa forma, do nosso modo. Assim os cursilistas terão a Ultreia dia 14 de julho, quinta-feira, aqui na Igreja Matriz, a celebração, e após faremos um jantar de confraternização. Para isso, convidamos as equipes dos cursilhos e também de viadutos para entrar em contato via Secretaria Paroquial para a reserva de quantos que ficarão ou estarão para a janta. E uma forma também de ser cristão é próximo sábado, dia 9, teremos o jantar da Pai. O jantar da Pai. Simplesmente se paga só as despesas da água e da luz do salão paroquial, porque precisa ao menos manter as coisas para poder atender. E todo o valor arrecadado será repassado para a Pai. Será repassado para a Pai. Então, é uma forma assim de a gente evangelizar, a gente colaborar e a gente continuar nesta vida e nessa missão, ajudar. Pedro e Paulo doaram a vida por não negar a fé. São Lourenço foi queimado vivo na grelha por não negar sua fé. O que atrapalha a nossa fé? Qual que é o espinho? Qual que é a pedrinha que atrapalha a nossa fé? Por isso, que Deus nosso Pai conceda descanso eterno, Lindonês de Campos Buri, Terezinha Gema Amores Mai, 7º dia de Roberto Avelino Pavlak, Cecília Sobzak, 7º dia Francisco Mateu Busnello, e console todos os vossos familiares, para que quando a gente completar a corrida, vencido o combate, guardado a fé, possamos, a exemplo de Pedro e Paulo, viver eternamente. Gente, nós precisamos viver no olhar, ver a espiritualidade, o amor, da alegria, da felicidade, da vida eterna. Na sociedade, no mundo, se compra, se negocia, se perde e assim por diante. Se a gente não viver este amor como exemplo de Pedro e Paulo, por ele, não tem sentido. Nós vamos à igreja ou nós somos igreja? E não precisa fazer muitas coisas, mas de alma e de coração. Assim como Pedro até curou a sogra, não falou da mulher dele. Ele não largou de repente a mulher dele para seguir Jesus, não sei, mas do seu modo, da sua forma, serviu. Cada um de nós tem condições, tempo, habilidade e dons de ajudar a comunidade a manter de pé nesta bonita e linda missão. Parabéns a você, cristão. Não precisamos ser de cristais, precisamos ser firmes e fortes neste amor que convida a doar-se. Por isso, obrigado pela colaboração das ofertas, que será repassado ao Papa Francisco, que ele vai dar o destino ao mundo onde precisar mais necessidades para a dignidade, para o amor, para a vida, para a fé das pessoas, famílias e comunidade. Obrigado a vocês que acompanharam pela Rádio Gaurama, Alternativa, meios de comunicação. Obrigado pela sua presença e que nós sejamos hoje, assim como todas as vezes que viemos aqui, diante do mistério do altar, voltar renovados, revigorados,
abastecidos, sustentados por Ele para mais uma semana de brilho, de vida, de fé, de provações, a exemplo de Pedro e de Paulo. Obrigado à equipe, obrigado aos ministros, obrigado a todos e parabéns, porque como hoje é o dia de São Pedro e São Paulo, o dia do Papa, é também o dia de vocês, das comunidades, das lideranças, de todos que reconheceram Jesus, seguiram e seguem esta bonita missão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de São Pedro e São Paulo, conceda sobre cada um de vós, na missão das suas atividades, mas juntos na missão da Igreja, poder anunciar, defender este grande reino de amor, de alegria e de paz. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela presença, um bom domingo. Quem quiser almoçar, tem o almoço lá no Ipiranga, hoje o almoço lá. Uma boa semana, fiquemos em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. São Pedro e São Paulo, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós, intercedei a Deus.